A guerra na Ucrânia entra em um novo capítulo de tensões extremas, onde cada movimento estratégico pode redefinir o futuro da Europa. Enquanto as forças russas recuam em frentes cruciais, Moscovo faz uma jogada desesperada para resgatar combatentes do grupo Wagner presos em território ucraniano, uma manobra que revela não só a fragilidade do Kremlin, mas também sua obsessão por recuperar peças-chave de um quebra-cabeça militar já desmontado. A inteligência ucraniana confirma: a Rússia negocia febrilmente a repatriação desses mercenários, os mesmos que, até pouco tempo atrás, eram o braço armado oculto de Putin. Mas não são só eles: oficiais de alta patente, agentes de regiões estratégicas e até membros de serviços especiais estão na lista de prioridades de Moscovo. Um detalhe revelador: em apenas um dia de trocas mediadas pelos Emirados Árabes, a Ucrânia recuperou mais de 5.000 cidadãos mantidos como reféns pela Rússia, um recorde que expõe a assimetria moral dessa guerra. Enquanto isso, nos bastidores do poder americano, um escândalo abala os alicerces do Pentágono. 3 altos funcionários, entre eles o conselheiro sênior e a chefe de gabinete, foram sumariamente demitidos sem sequer saberem do que são acusados. A justificativa? Uma suposta investigação sobre vazamentos de informações classificadas, desencadeada após o New York Times publicar que Elon Musk teria acesso a planos secretos dos Estados Unidos para um conflito com a China. As vítimas desse expurgo institucional denunciam: não houve transparência, nem direito à defesa. Fomos jogados fora como lixo, sem uma palavra sobre as acusações ou se sequer existe um processo real, desabafaram em declaração pública. O pior: as fontes anônimas que alimentaram a polêmica nunca foram confirmadas, e nem mesmo o ex-presidente Trump ou o então secretário de Defesa respaldaram a versão. Uma farsa que mancha a credibilidade da maior máquina militar do mundo. No fronte, a realidade é ainda mais brutal. Na região de Pokrovsk, Donetsk, um ataque ucraniano dizimou uma coluna de cerca de 100 motociclistas russos, um golpe tão devastador que forçou as tropas de Moscou a recuar em desordem. Dados da Agrupamento Estratégico Khortytsia mostram: apesar de concentrar esforços maciços nessa área, a Rússia colhe apenas derrotas. Já em outro flanco, o Detimes alerta para uma ofensiva iminente. Depois de reconquistar partes de Kursk, o exército de Putin agora mira a região de Sumy, arrasando cidades ucranianas com tudo o que tem em seu arsenal. E o simbolismo é cruel: enquanto Kiev propunha uma trégua pascal, o Kremlin ignorou o gesto, prova de que, para Moscovo, a paz é apenas uma palavra vazia. A Alemanha, por sua vez, está sob pressão para tomar uma decisão histórica. O ex-embaixador ucraniano em Berlim fez um apelo direto a Friedrich Merz, provável próximo chanceler: o futuro da Ucrânia depende das suas ações nos próximos 100 dias. Sua proposta é ousada: um pacote de 21 bilhões de euros anuais em armamentos até 2029, a entrega imediata de 150 mísseis Taurus, a transferência de 30% do equipamento do Bundeswehr e o confisco dos 200 bilhões em ativos russos congelados para reconstruir o país. Você carregará um fardo maior que qualquer líder alemão desde 1945, advertiu. Não é só a Alemanha que espera por você, é toda a Europa livre. A ironia. Enquanto Merz pondera, o chefe da inteligência alemã, Bruno Kahl, já avisou: se a guerra não terminar até 2030, a Rússia se tornará uma ameaça ainda maior. Uma profecia que soa como um ultimato. E como se não bastasse, o céu europeu virou um barril de pólvora. Caças britânicos Typhoon decolaram em estado de emergência na Polônia 2 vezes em menos de 48 horas para interceptar aviões russos que se aproximavam perigosamente do espaço aéreo da OTAN. O Telegraph revela: essas provocações acontecem justamente quando Donald Trump, impaciente com as ações de Putin, ameaça abandonar as negociações de paz para a Ucrânia. Um jogo perigoso, onde cada manobra aérea pode desencadear um conflito direto entre superpotências. A mensagem é clara: o mundo está à beira de um abismo. Enquanto a Ucrânia resiste com coragem sobre-humana, seus aliados enfrentam um teste de fogo: agir agora ou pagar um preço muito mais alto amanhã. A história não perdoará a hesitação. E agora, a escalada atinge um novo patamar. A Operação Chesma, a mais recente missão da OTAN para reforçar a defesa aérea da Europa, expõe uma verdade incômoda: Moscou não está apenas testando limites, está medindo a resistência do Ocidente. 2 caças Typhoon, baseados na base aérea de Malbork, na Polônia, foram lançados na terça-feira para interceptar uma aeronave de reconhecimento russa sobre o Mar Báltico.
Menos de 48 horas depois, outro par decolou para afastar um avião não identificado vindo de Kaliningrado, aquele enclave estratégico espremido entre Polônia e Lituânia, uma faca na garganta da Europa. Os dados são alarmantes. Nos últimos 6 meses, os incidentes se multiplicaram. Caças russos foram interceptados sobre o Mar do Norte, com um jato de Moscou se aproximando perigosamente do espaço aéreo britânico. Noruega, Polônia, países bálticos, todos tiveram que levantar suas defesas contra manobras provocativas que não deixam dúvidas. A Rússia está mapeando brechas, sondando fraquezas. Enquanto isso, na fronteira polaco-bielorrussa, 11.000 soldados patrulham diariamente uma linha que se tornou um palco de guerra híbrida. Em apenas 3 semanas de abril, centenas de imigrantes ilegais, peões do regime de Lukashenko, foram detidos tentando invadir a UE. Graças a sistemas eletrônicos de vigilância de última geração, cada movimento é rastreado, cada tentativa de desestabilização, neutralizada. Mas o custo é alto, milhares de famílias separadas, soldados longe de casa, sempre em estado de alerta máximo. Estamos em missão, longe de nossos lares. Seja na fronteira ou em nossa unidade, a prontidão é constante. Pensamos em casa, mas a missão vem primeiro. Desejamos a nós mesmos força, saúde e um futuro claro, relata um militar polonês. Enquanto eles arriscam suas vidas, a sombra da guerra se estende além das trincheiras. E então, em meio ao caos, uma revolução silenciosa surge onde menos se espera. Na região de Pavlodar, no Cazaquistão, 15 aldeias declararam guerra ao álcool. Não por decreto, mas por escolha. Lojistas deixaram de vender até mesmo cerveja. Não tem o direito de proibir ninguém, mas incentivamos um memório de transição, menos álcool, mais vida, explica um líder local. O resultado? 0 crimes em 1 ano. As festas agora são de esporte, cultura e reuniões familiares. Até casamentos migraram para as cidades, nas aldeias, a celebração é estritamente sem álcool. Uma prova de que, mesmo em tempos de crise, a mudança é possível quando a comunidade se une. Mas nem todas as notícias são de esperança. A Ucrânia, em seu último acordo de troca de prisioneiros, devolveu à Rússia 2 cidadãos cazaques. Não é um caso isolado. Moscou recruta ativamente cazaques para a guerra, oferecendo salários tentadores, apesar de o Código Penal do Cazaquistão prever penas severas para mercenários. Pior, 28% dos cazaques ainda apoiam a Rússia na guerra contra a Ucrânia, segundo pesquisas recentes. A propaganda russa continua envenenando mentes. 10,7% acreditam na farsa da desnazificação, enquanto 17% pensam que Moscou luta contra a OTAN em solo ucraniano. Números que mostram como o veneno do Kremlin ainda corrói além de suas fronteiras. Enquanto isso, o futuro decola literalmente. Em Osaka, Japão, um carro voador, mais parecido com um drone gigante, realizou seu primeiro voo demonstrativo. Projetado para transportar passageiros e cargas, o protótipo subiu a 10 metros de altitude por 7 minutos, um vislumbre de como a tecnologia pode redefinir nossa mobilidade. Mas a pergunta que fica é, em um mundo à beira do colapso, inovações como essa serão usadas para unir, ou para dominar? A escolha é nossa. Hoje. Porque amanhã pode ser tarde.